Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Oliveira, sócia proprietária da confeitaria Paper Memories e hoje eu vim contar a minha história, porque muitas pessoas quando nos encontram, quando nos conhecem, perguntam: nossa Letícia, quanta coisa linda você faz, como foi que você começou, há quanto tempo você está no mercado, você sempre fez essas peças lindas, nossa, como você consegue vender para esse público? Então, dentre essas e outras perguntas, eu vou compartilhar. Fique aqui, não foi nada fácil, mas tudo é possível. Bem, como vocês já sabem, eu sou a Letícia Oliveira. Sou mãe, esposa, tenho 2 filhos lindos, o João Vitor, de 16 anos, e o Gabriel, que tem 13 anos. Moro no Maranhão, em São Luís, que é uma ilha bem pequena com relação a outras capitais do Brasil, até mesmo do Nordeste. Eu não trabalhava com nada relacionado ao artesanato. Para falar a verdade, eu não sabia nem colar um botão. Quando eu casei, as bainhas das calças sociais do meu marido, eu colava com fita durex. Isso mesmo, a gente ia para a igreja e a gente colava e às vezes ele estava lá andando e aí a fita ia descolando. Era um mico, né? Porque na verdade, antigamente as mulheres, elas desde novas já eram colocadas para aprender alguma arte manual, ou fazer crochê, ou bordar, a cozinhar, a costurar. E então eu fui criada com a minha avó. E a minha avó sempre foi muito prendada para essas coisas, né? Ela costurava, bordava, cozinhava. E quando eu era criança, a única coisa assim que eu lembro foi que ela me colocou para aprender a fazer crochê com uma senhorinha, que era a nossa vizinha de frente. Bem, mas assim, eu não era muito voltada para essas coisas. Então assim, eu não aprendi, eu fazia só cordinha de crochê. E aí a minha avó me colocou para fazer aula de datilografia. Então isso já era uma coisa assim muito mais moderna para nossa época, né? Lá atrás. E aí eu me identifiquei. Então eu já comecei a crescer achando que eu não tinha assim muita vocação para ser realmente assim uma pessoa prendada para essas artes manuais. Há uns 7, 8 anos atrás, né, nós trabalhávamos no ramo de móveis planejados. E o meu esposo primeiro gerenciou uma loja e depois a gente saiu dessa loja e nós abrimos o nosso próprio negócio. Foi uma época em que o mercado estava muito aquecido, tanto no ramo de construção civil, onde as pessoas, né, estavam adquirindo, tendo a possibilidade de adquirir a sua casa própria, e também a economia estava bem aquecida e o ramo moveleiro explodiu, não só aqui, mas como em todo o Brasil. Então assim, eram muitas lojas de móveis planejados e o mercado era bem aquecido e todo mundo vendia muito bem. Nós chegamos a ter 2 lojas físicas, mais de 20 funcionários e tínhamos relativamente um negócio estável. Só que como todo negócio tem seus altos e baixos, né? E nós, infelizmente, num determinado momento veio a crise, a gente passou nesse ano, que eu não me recordo bem qual que foi o ano, mas teve uma greve bancária, como há em todos os anos, só que nesse ano especificamente ela durou um pouco mais do que era de costume. Então tudo isso, a gente trabalhava com capital de giro de banco, com cheque de cliente, então isso assim virou uma bola de neve, porque as pessoas não conseguiam vender, as pessoas não conseguiam pagar e tudo foi ficando muito complicado. Sem contar que com as tecnologias das fábricas foram gerados muitos tipos de maquinário, onde as pessoas já conseguiam sem ter uma franquia. Só que com a tecnologia também vieram os maquinários onde os marceneiros começaram, na verdade, a produzir, a fazer cortes mais elaborados com bons acabamentos, e com toda essa economia, o que o Brasil sofreu nos últimos anos realmente quebrou muitas fábricas, né? E isso consequentemente quebrou também muitos lojistas. Aqui na nossa cidade, a gente contava, sabe, mais de 30 lojas que já estavam muito mais tempo no mercado do que nós e que quebrou. E nesse período, nós morávamos no interior do Maranhão
E o nosso raio que a gente conseguia atingir ali de distância era até mais ou menos 200, 250 quilômetros, né, de onde nós morávamos para as outras regiões para as quais a gente vendia. E a gente atendia um público, né, bem selecionado, porque era um produto de um valor agregado e também os clientes. Só que esse perfil de cliente dentro do interior, ele é muito mais reduzido do que na capital. Então a gente não conseguia tipo atingir nem 1%, né, de toda a população. E o Mova Planejado, ele não é um produto que o cliente vai comprar todo mês de você e nem vai comprar também de você todo ano, porque quem faz uma cozinha, quem planeja a sua casa, vai trocar depois de 10 anos, 5 anos, né? Então assim, ele tem realmente uma durabilidade muito grande, o produto. E aí juntou tudo isso, a crise, a indústria se readaptando também aos novos moldes, muitas pessoas quebraram, muitos empresários também que eram os nossos clientes da época quebraram, então assim, foi um efeito dominó e claro, a gente que estava bem aqui na pontinha pequenininho também, nós quebramos, nós falimos e houve um processo para tudo isso. Só que no decorrer de todo esse processo, eu pessoalmente não queria admitir essa situação. A gente tentava de todas as formas, a gente foi diminuindo o quadro de funcionários e fomos tentando, né, ajustar, fechamos uma loja, ficamos só com outra, mas já estava sendo uma situação que a gente realmente não tinha mais como sustentar aquele negócio. E tudo que nós tínhamos, né? Porque nós tínhamos um apartamento, quando nós fomos para lá, nós vendemos tudo, tudo que a gente tinha, terreno, tudo que a gente, né, tinha conseguido adquirir até antes de entrar nesse negócio, a gente foi perdendo tudo aos poucos e ao certo que a gente ficou realmente numa situação muito difícil. Teve um dia que eu chorava muito de manhã, porque eu já não tinha mais nem ânimo, nem o que fazer. Não tinha cliente, o produto não vendia, tinham muitos compromissos a cumprir, funcionários, aluguel, enfim, toda uma estrutura que a gente precisava manter. E eu nunca vou esquecer aquele dia que o meu esposo chegou para mim, porque nós trabalhávamos juntos, né? Ele chegou para mim e disse assim, acabou tudo, acabou. E ele repetiu assim umas 3 vezes, acabou. E eu dizia, não, não acabou. Ele disse, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o nosso negócio. A gente quebrou, a gente faliu. Não tem nada mais que a gente possa fazer. E naquele dia eu chorei assim um choro. Eu nunca chorei um choro daquele. Foi um choro de fracasso, desilusão, medo, de perda. Foi um choro de incerteza. Nós tínhamos 2 filhos pequenos, né, menores nessa época, que dependiam da gente. E agora nós íamos fazer o quê? Porque até voltar para cá, para São Luís, que é de onde era a nossa família, a família do meu esposo, nós íamos morar onde? Porque o apartamento que nós tínhamos, nós vendemos para investir no negócio. Então assim, nós saímos assim sem nada. E de certa forma a gente também se sentia até sem dignidade. E naquele momento a gente estava devendo as pessoas, a gente estava devendo o banco, e enfim. Foram alguns minutos onde veio esse misto de sensação que foi assim uma coisa muito ruim, uma coisa muito pesada. E de fato assim eu não queria mesmo aceitar que todo aquele esforço, aquele trabalho, aquela determinação, as noites viajando para atender em outras cidades, sabe, as noites mal dormidas, a gente tinha se esforçado tanto e a gente, sabe, de repente vê como se você tivesse assim pego um punhado de areia do mar, tivesse posto assim na mão e vê tudo aquilo ali, sabe, todos aqueles grãos de terra escorrendo pelos teus dedos e você realmente não sabia o que fazer. E eu realmente não sabia o que fazer, porque até então tudo que nós havíamos assim planejado, estudado, a gente abriu mão, tudo focado naquele negócio. E eu já não me via fazendo outra coisa que não fosse trabalhar com design de interiores, com projetos, enfim. Foi muito aprendizado, porque foi uma área nova quando a gente começou a trabalhar e eu me identifiquei muito. E foi difícil para mim aceitar que, tipo assim, ali tinha chegado ao fim. Nesse momento,
o que a gente pensa? A gente estava numa cidade onde a gente não tinha familiares e tudo, vamos retornar. Vamos retornar. E assim, eu louvo a Deus porque de tudo que a gente perdeu, nós ficamos com o mais importante, que foi com a nossa família. Eu, meu esposo e os nossos 2 filhos. E nesse momento, quando a gente volta para São Luís, eu vi na frente com as crianças, né? A gente foi morar de favor num apartamento de 40 metros quadrados, que a minha sogra cedeu para a gente morar. E eu estava sozinha com as crianças, passando por aquele momento tão difícil, meu esposo ainda no interior. E eu liguei para ele desesperada, chorando, porque as nossas coisas estavam todas no pátio do prédio, porque não entrava no apartamento, né, as coisas que nós tínhamos. Então a gente teve que se desfazer, a gente teve que ficar só com um sofá bem pequenininho na sala, porque os outros não cabiam. Então assim, foi uma mudança muito brusca e muito difícil, né? E os nossos filhos vivenciando tudo aquilo, né? Então nesse interim que eu estava aqui, o meu esposo, ele tinha me dito assim que tinha acabado o nosso negócio, mas ele não desistiu logo do negócio, né? A gente ainda tentou, mesmo sem loja, fechando as portas, mas ainda com a concessão da fábrica, porque graças a Deus nós não devíamos nada a ela, o cliente comprava da gente, a gente pagava a fábrica, então a gente ainda teve a condição de ficar vendendo, né, a possibilidade de ficar vendendo mesmo sem estar com a loja física. Só que o mercado não reagia, as pessoas não tinham mais dinheiro e não tinham crédito. O crédito fechou, amarrou, os cadastros não passavam, então assim, ele ainda ficou um ano e meio mais ou menos tentando, foi quando a gente realmente se desfez por completo. E como a gente tinha a habilidade, o conhecimento de trabalhar com o planejado em si, a gente ficou tentando na parte da marcenaria, né? E só que assim, fechava um projeto, passava 2, 3 meses sem fechar outro. Então fechava, não tinha aquela rotatividade. O mercado realmente assim parou, estagnou. E assim, de certa forma, me dava um conforto porque eu via aqui, né, nas avenidas da minha cidade, empresários assim que eram marcas gigantes do Brasil, muito renomadas, e as lojas fechando. Então eu dizia assim, bem, não foi tipo uma incompetência nossa, foi realmente com muita gente. A gente tinha muitos amigos que trabalhavam que também fecharam. Então assim, nesse momento eu me vi sem rumo, sem direção, sem perspectiva, com muita dívida para pagar e com 2 crianças e sem norte, sem direção. Foi nesse momento que eu sou cristã, né? As pessoas que nos acompanham devem saber. E nessa virada de ano para 2013, eu fui eleita na minha comunidade como diretora do Ministério da Mulher. Que como é esse trabalhar com o Ministério da Mulher? É você gerir ali um grupo de mulheres. E eu me sentia tão incapacitada por toda aquela situação que a gente estava vivendo, eu me sentia incapacitada, assim, fragilizada emocionalmente. Como é que eu ia trabalhar, estimular mulheres e incentivar essas mulheres, de certa forma ser uma referência, se eu mesma não estava conseguindo me manter de pé emocionalmente, né? Não digo fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, eu estava extremamente destroçada. Foi quando eu pensei, bem, eu analisando aquele grupo ali de mulheres, eu via que muitas delas eram viúvas, às vezes mães solteiras, e outras dependiam extremamente da renda do marido. E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, eu poderia pensar em alguma coisa que eu pudesse ensinar para essas mulheres, para que elas pudessem, mesmo trabalhando em casa, com filhos pequenos, sem muito recurso, elas pudessem aplicar esse aprendizado e gerar algum tipo de renda ali para ajudar o esposo, a sua família, enfim. E um dia, eu olhando ali, né, o Instagram,
eu vi um anúncio de um curso de scrap decor. E eu não entendia muito bem, eu não sabia o que era scrap decor e tal, mas eu sabia que era um trabalho manual e tinha uma foto de uma caixa muito bonita. E então eu liguei para saber quanto que era esse curso, né? E fiz a minha inscrição. Eu falei, bem, se eu aprender, eu posso criar oficinas e tal, e incentivar e ajudar essas mulheres. Sim, aí eu me inscrevi nesse curso e fui fazer. Nós chegamos lá, um ateliê muito lindo, né? A Carol, uma pessoa super meiga, doce, trabalhava com papelaria e vendia também alguns tipos de materiais. Então, assim, foi uma tarde muito agradável. O curso foi só de uma tarde. Eu acho que pelo momento que eu estava passando, aquela tarde com aquelas mulheres trabalhando, fazendo aquele trabalho manual, eu penso assim que Deus foi tão perfeito, como Ele sempre é, de colocar momentos específicos na nossa vida para nos ajudar. Então eu me senti assim, foi a primeira vez diante de tanto tempo que eu me senti assim desligada do mundo lá fora e que eu me senti assim feliz em poder estar construindo alguma coisa ali, né? Praticamente do zero. E foi tão terapêutico para mim pegar aquele papel, pegar aquela régua, estilete e medir, tirar, sabe? Que, nossa, passou voando. E aí, na saída desse curso, eu tirei uma foto na porta do prédio, que era um centro comercial, e eu tirei uma foto com essa caixa e postei no Facebook. E coloquei assim, eu não lembro bem a frase, mas eu coloquei assim, que eu estava saindo de um curso, que eu tinha feito aquela peça linda e tal, novos horizontes, eu estava muito feliz. E eu tirei uma selfie e postei no Facebook. Isso era por volta de umas 5 horas da tarde. Então eu voltei para casa e tudo, fui para os meus afazeres e mais ou menos quando deu assim umas 9 da noite, eu entrei de novo no Facebook, sei lá, né? Hábito corriqueiro. E quando eu vi, tinham vários comentários, né, de pessoas dizendo, nossa, que lindo, eu não sabia que você fazia isso. E daí eu pensei, eu também não sabia que eu fazia isso, né? E aí, que lindo e tal. Aí uma amiga minha colocou assim, que ela queria, né, que ela queria encomendar 2 caixas. E aí a outra colocou que também queria. Eu sei que tinha umas 3 ou 4 pessoas ali dizendo que queriam. E eu lembro exatamente dessas minhas primeiras clientes, né? Uma era minha amiga de infância, que a gente cresceu juntas, estudamos muitos anos juntas e fazia muito tempo que a gente não se via. E ela encomendou um trio de caixas para Closet e era bem perto do Dia dos Namorados. A minha querida amiga Gesiane, ela me encomendou também 2 caixas, ela queria uma para ela masculina, feminina e uma para dar para o namorado, que hoje eles são casados, né? E eu recebi uma encomenda de placa perguntou, você faz placa de maternidade e tal, quer dizer, eu só tinha feito aquela caixa, gente. Eu digo, eu faço. E porque eu nunca fui assim de desistir, né, de dizer não. Por isso que eu acho que aquele não do meu marido, de dizer que não dava mais certo, que tinha acabado, foi muito difícil. E então eu comecei a fazer super empolgada para fazer aquelas caixas, sabe, minhas primeiras encomendas, não era nem pelo dinheiro, mas era assim por você estar fazendo algo diferente, estar se redescobrindo e tudo mais. Só que eu me deparei assim no meu primeiro desafio, na minha primeira problemática, que era, bem, como que eu vou produzir isso aqui? Quando eu vou fazer o curso, nós recebemos a caixa pintada, nós recebemos a caixa lixada, a gente foi só decorar, ter noção como é que era, como é que fazia e tal. Só que aí eu cheguei na loja para comprar o material e a caixa não veio pintada, a caixa não veio lixada, nada dessas coisas. E tudo para mim era muito difícil, né? Porque eu não sabia nada daquele mundo. E aí eu pensei, meu Deus, qual é a tinta que eu vou usar para pintar essa caixa? Ela precisa, sabe, era caixa de MDF? Ela precisa ter um tratamento antes? Qual que é a lixa? Eu fui ver lixa, tinha lixa de tudo quanto era gramatura. Qual é o tipo de pincel? O que é a molinho? São as demos. Aí eu vi você sabe? Fiquei muito dúvida como que eu ia produzir aquilo ali. Eu já tinha me comprometido, já tinha pego a encomenda e eu não podia dizer para a pessoa que eu não sabia mais fazer. Que eu não sabia por onde começar. E aí foi quando eu liguei, né, e falei, olha, eu recebi umas encomendas, mas eu tô com dificuldade. Aí qual que é a tinta e tal? E a pessoa foi passando todas as informações, né? E eu comecei, e aí eu senti como que aquilo estava sendo gratificante para minha vida.
como que aquela atividade, ela estava me fazendo renascer, ela estava, sabe, como se eu estivesse lá no fundo do poço e assim tivesse uma mão me tirando dali. E porque eu comecei a construir algo do zero e algo desconhecido e eram desafios, né? Eram muitos desafios. E aí eu fiz a primeira caixa e fiz a segunda caixa e fiz a terceira caixa e em pouco tempo eu recebi uma encomenda de uma empresa que era desse interior que a gente morava e ela me encomendou 70 caixas. Pequenas de MDF para que eu personalizasse com uma estampa de azulejos e tal, que ela ia dar em algum momento especial lá dessa empresa. E assim, aí eu me vi diante de um super desafio, por vários. Eu já sabia como pintar e tudo, mas aí eu pensei, como que eu vou pintar 70 caixas morando num apartamento de 40 metros quadrados, que eu precisaria de espaço, eu ia mexer com tinta, eu ia precisar lixar. Quem sabe quando se lixa alguma coisa, sai aquele pó bem fininho. Como que eu ia administrar isso aqui? Entre fazer o almoço, cuidar da casa, esperar as crianças chegarem da escola e as demãos de tinta, o espaço para colocar para secar. Gente, mas eu fui tão corajosa, hoje assim eu contando, até dá vontade assim de sorrir, de como que eu fui ousada, porque eu não disse não. Eu começava a pintar essas caixas cedo, quando as crianças saíam para a escola, sabe? E colocava assim, nas janelas dos quartos, em cima da pia do almoço, lá da cozinha, na janela da área de serviço e comecei a distribuir. E mesmo sem muita noção, eu comecei a pensar assim, bem, eu vou pintar todas as caixas de uma só vez, eu não vou fazer uma caixa uma por uma. Isso foi meio que intuitivo, tá? Não foi como processo de produção, como hoje a gente tem conhecimento e sabe como fazer, tá? Foi intuitivo. Por quê? Porque quando eu chegar na caixa de número 70, a primeira já vai ter secado. Aí eu vou lixando todas e depois eu venho com a segunda demão de tinta. E assim a gente foi fazendo. Aí chegava a hora de fazer o almoço, eu recolhia as que já tinham secado de cima da pia e assim eu fui administrando aquilo ali, gente. Acho que foi mais ou menos uma semana para eu poder fazer essas 70 caixas, mas eu me senti muito feliz pelo desafio, e eu sempre com muito cuidado, muito carinho, e eu fui me apaixonando pelo artesanato naquele momento, sabe? E eu fui me sentindo útil, e eu fui me descobrindo, e eu fui me sentindo desafiada, e o desafio, ele é um combustível para a nossa vida, né? Ele é um gás que te dá mais, assim, para você continuar o que você precisa fazer. E ao certo que o Facebook me ajudou muito nesse período. Era a única rede social que eu tinha, que eu utilizava. Cada projeto eu fotografava e aí tudo foi assim crescendo. Nesse processo, eu conheci a papelaria personalizada. Descobri a Silhouette nesse mesmo ateliê que eu fiz esse curso, eu descobri a Silhouette, a Carol era a representante da Silhouette aqui na nossa cidade e eu fiquei muito apaixonada quando eu vi aquela máquina, sabe, tão pequenininha, fazendo aqueles cortes perfeitos e aquelas caixas maravilhosas e tudo. E aí eu me deparei e digo assim, tô apaixonada, quero aprender a trabalhar com papelaria. E comecei a entrar em grupos de Facebook, tantos trabalhos lindos, e quando eu vi que isso assim era com todo o Brasil, aí foi que eu fiquei apaixonada realmente. Só que aí eu tive dois grandes desafios. O primeiro foi o desafio financeiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar aquela máquina. Ela custava R$ 1.200. Eu nunca vou esquecer esse preço, porque era um preço muito alto para mim. E eu tenho certeza que hoje é muito alto para muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. E R$ 1.200, como que eu vou pagar? Ela disse, olha, a gente parcela no cartão em 6 vezes, mas eu não tinha cartão. Como que eu vou pagar essa máquina? Mas eu via muitas possibilidades nessa máquina, eu via muito sucesso, eu via muita realização, eu enxergava muita coisa. E aí eu compartilhava com meu esposo e tal, e ele ficava surpreso, porque ele disse assim,
Mas como que tu vai trabalhar com isso? Tu sabe? Não, mas eu vou aprender, não sei o que e tal. E aí eu fui lá, eu falei com a minha sogra. Pedi o cartão da sogra emprestado. E parcelei em 6 vezes. Eu digo, Senhor, R$ 1.200, seja 200. Eu, com certeza, tu vai me mandar uma encomenda, pelo menos uma. Eu queria só encomenda para eu pagar a parcela do cartão da sogra. Porque não dá certo a gente criar intriga com sogra, né? Tô brincando, minha sogra é maravilhosa. E aí eu fui e comprei essa máquina. Gente, sabe, eu acho que aquela criança que ganha aquele carrinho, aquela boneca, aquela bola, aquele brinquedo assim que ela sonhava ter. É como se eu tivesse, sei lá, entrado no McDonald's pela primeira vez, ou como se eu tivesse, eu não sei, foi uma sensação muito boa, sabe? De renovação, de conquista, de aprendizado, de desafio, porque eu só via a máquina funcionando em alguns vídeos raríssimos que tinham no YouTube na época, não é como hoje que tem muitas informações. E aí cheguei em casa super animada, e eu lembro da minha primeira cliente de silhuete, foi minha amiga da igreja, Paula Verônica. Ela tinha uma filhinha que ia completar 2 anos, a filhinha dela caçula, a Maria Clara, e o tema ia ser Frozen. E ela falou, né, se eu comecei a testar algumas coisas, comprei alguns papéis, alguns cortes, e eu ia sempre postando. E aí ela acreditou. E ela falou assim, eu queria fazer uns convites e tudo. E eu sempre fui aquela pessoa de sair da casinha. Eu nunca fui aquela pessoa de querer fazer tudo que as outras pessoas estavam fazendo. E o que acontece? Quando eu comprei a Silhouette, eu entrei em vários grupos do Facebook e eu disse, eu vou entrar em todos os grupos, eu vou aprender tudo. Eu lia todos os comentários, todas as perguntas, todas as postagens. Dava meio-dia, o povo que chegava em casa para comer, almoçar, não tinha nada. E aí, ao mesmo tempo que me deu um combustível, eu pensei assim, puxa vida, eu não vou... Aí eu comecei a sentir uma grande tristeza, porque eu entrei nesses grupos de Facebook e eu via que as pessoas, tipo assim, postavam uma foto de um tubete com rótulo e dizia assim, quem faz esse rótulo? Aí quando eu li a postagem, tinha já uns 300 comentários, eu faço. E aí começava com valor, quando eu sei que ali tinha rótulo até de 30 centavos, 20 centavos. Eu falei, meu Deus, como que agora eu compro esse Silhouette? Se eu for vender rótulo de 30 centavos, como é que eu vou pagar a prestação de R$ 200 do cartão da minha sogra? Então assim, eu comecei meio que tipo entrar em desespero, né? E aí aquilo foi me deixando triste, nervosa e tal. E aí eu decidi, eu vou sair de todos os grupos. Saí de todos os grupos de Facebook de festa. Mamãe festeira, festa não sei de quê, não sei o que. Saí de todos e falei assim, eu vou criar o meu próprio produto da forma que eu vou trabalhar. Todo mundo faz tubete e latinha e a caixa de acrílico com rótulo. Eu não quero isso, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu comecei a pesquisar e ver vídeos, né? E não tinha muita coisa pra ver. E eu assistia os vídeos em inglês, não entendia nada. E aí eu botava no tradutor e foi aquela loucura. Foi quando eu descobri o scrap, né? E eu vi que eu podia trabalhar com várias camadas de papel e coisas diferentes. E aí foi a minha primeira encomenda, que foram os convites da Maria Clara. E eu fiz uma caixa com tag de camada e dentro dessa caixa ia um pirulito, daqueles tipo pirulito do Chaves, e ficou muito gracinha, ficou muito fofo, eles adoraram, foi assim, super legal, super diferente. E eu vi que eu podia fazer coisas diferentes também, que eu não precisava fazer tudo igual como todo mundo fazia. Nesse período, né, eu comecei a trabalhar um pouco ainda com silhuete, ainda nesse apartamento muito pequeno, apertado. Tinha um dia que não tinha nem onde a gente deitar, porque era papel em cima da cama, papel em cima do sofá, papel em cima da mesa. Os meninos jantavam com o prato na mão, em pé, no cantinho da sala. E eu sempre dizia assim, calma. E o meu esposo, meu Deus do céu, aqui não dá mais pra dormir, não dá mais pra sentar. A mulher endoidou com o negócio de papel dentro de casa, era papel dentro da panela, papel dentro do guarda-roupa. Era papel pra tudo quanto era lado. Nessa época, desse período aí que eu tava com silhuete, com tudo isso, né? Eu tinha pedido para voltar pro meu antigo emprego, que eu tinha pedido demissão quando a gente foi trabalhar no interior. Esse emprego, ele foi muito importante nesse momento, porque nós precisávamos, né, que os nossos filhos estudassem, e para eles estudarem,
a gente não tinha condição de pagar a escola e eu precisaria de alguma forma de trabalhar. E esse emprego, ele me garantia os meninos estudarem, né, na escola da rede e ter uma bolsa. E era um trabalho que eu gostava muito de fazer, que me identificava, e eu só deixei de trabalhar lá porque realmente meu esposo foi trabalhar primeiro no interior e eu precisava ir. Então eu deixei um relacionamento ali, isso foi extremamente importante, porque eu acho que a nossa vida, ela é muito importante que a gente tenha bons relacionamentos com as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa de relacionamento, sabe? Eu sempre me dei bem com todo mundo. Eu sempre é meu, não é nada forçado. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui a falante, eu sempre fui, sabe, a extrovertida. Eu sempre fui que falava com todo mundo. Eu sempre fui a popular da escola. E isso me deixou portas, sabe, gigantescas abertas. Então eu voltei a trabalhar lá. Com isso, o meu esposo ainda tentando, com planejado, fazer um projeto aqui, outro ali e tudo. E as coisas, né, foram mais ou menos se ajustando. Então, nesse período, eu trabalhava o dia todo. Então, quando eu chegava do trabalho à noite, eu ia começar a mexer na silhuete e ela fazia muito barulho. Quem teve as primeiras silhuetes sabe disso. E o meu marido dizia, meu Deus, vão expulsar a gente aqui desse prédio porque a mulher passa a noite toda, varando da madrugada, cortando nessa máquina e fazia muita zoada. Dentro de todo esse processo, houve um período que a gente decidiu alugar um ponto para abrir realmente um ateliê. E aí eu disse assim, bem, eu vou usar o Lê de Letícia, então botei Ateliê da Lê. E foi o meu primeiro nome, assim, sabe? Que a gente criou fanpage, que a gente criou Facebook, Ateliê da Lê. Só que eu trabalhava o dia todo e nesse período a minha mãe foi super importante porque ela veio passar um tempo aqui, né, em São Luís. Então eu atendia os clientes logo depois das 17 horas e a minha mãe ficava executando durante os dias os projetos, enfim, a gente foi se ajustando. Só que já estava muito cansativo, a gente saía muito cedo de casa, as crianças ficavam pela casa da minha sogra, enfim, foi um momento muito, 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 muito complicado. E às vezes eu trazia eles para o ateliê e a gente ficava até 9, 9h30 da noite, aí a gente ia para casa. Então a gente já estava indo para casa, tipo, só dormir. E ao lado desse ateliê tinha uma casa. E o meu esposo todo dia passava, meu esposo é um homem de muita fé. E ele olhava e dizia assim, nossa, mas essa casa tá nova, bonita por fora e ninguém aluga. Alguma coisa tem de errado, o que é isso e tal. Aí um dia ele disse assim, eu vou procurar qual que é o valor do preço dessa casa. Nesse período, a minha mãe adoeceu, né? Descobriu um CA bem no início e ela precisava fazer uma cirurgia e eu trabalhando fora. E aí eu me deparei de novo no grande desafio. O que eu ia fazer? Como que eu ia continuar com esse projeto se eu não teria mais a minha mãe para me dar o suporte? E então a gente decidiu fechar o ateliê. Foi assim um momento bem difícil. Eu me deparei num outro grande momento difícil da minha vida, né? Eu já amava o artesanato, ele já me servia como um complemento de renda e a minha mãe doente, e agora o que fazer? Deixava o emprego que garantia, né, parte do sustento da nossa família, a escola das crianças que era extremamente importante naquele momento, ou deixava tudo e investiria num sonho, num dom que Deus tinha me colocado. O que fazer? Eu fiquei entre, vamos dizer, a cruz e a espada. Ao certo que nós alugamos essa casa, saímos desse apartamento, viemos morar mais perto da escola das crianças e eu trouxe toda a parte do ateliê para essa garagem. E a minha mãe fez a cirurgia, enfim. E nesse período surgiu lá no meu trabalho um outro departamento que eu tinha a possibilidade de trabalhar só meio período. Então eu pedi para ser transferida para esse setor. E eu trabalhava já naquele momento, né, de 6 da manhã até meio-dia, e eu tinha tarde livre para trabalhar com o ateliê, para trabalhar com as outras coisas, porque só voltando quando a gente tinha esse ponto, a gente criou lá uma sala de aula, e dentro dessa sala de aula a gente fazia muitas oficinas, a gente ensinou gratuitamente muitas pessoas a trabalharem com vários tipos de artesanato. Lá nós tínhamos aula de biscuit, de feltro, de silhuete, de cartonagem, pintura artística. Então, assim,
eu conheci muita gente da minha cidade, da época, muitas pessoas talentosas, e a gente fazia às vezes domingão de feirão de aprendizado de artesanato. Foi muito legal, foi um ponto assim, foi um momento muito especial da minha vida com o artesanato. Aí, voltando, né, de onde eu estava falando, que eu precisava abrir o parêntese para explicar disso, que a gente começou a trabalhar em vários ramos do artesanato. Então, a minha mãe fez a cirurgia e eu comecei a trabalhar na parte da tarde. E foi crescendo, eu descobri nesse período do Instagram, comecei a fazer a postagem, e nesse período a gente já trabalhava tanto com o MDF, com a papelaria, com a cartonagem. E eu cheguei num determinado ponto que eu falei pro meu esposo, eu vou enlouquecer, porque antes eu trabalhava de manhã e de tarde, aí eu trabalhava das 17 às 20 horas, às 22 horas, e depois comecei a trabalhar só meio período, eu comecei a trabalhar a tarde toda entrando pela noite. Então eu já estava trabalhando tipo até 1, 2 horas da manhã. Eu falei, ei, alguma coisa tem de errado. Eu não me dava conta de quanto o negócio estava crescendo. Enfim, o negócio cresceu e eu cheguei para o meu esposo e falei assim, bem, agora eu vou precisar contratar uma pessoa para me ajudar pelo menos meio período. E nesse interim, o meu esposo sempre esteve nos bastidores, me ajudando, comprava os materiais para mim e tudo mais, mas ele ainda não tinha entendido. E eu ficava sempre, sabe, na cabeça dele, vem trabalhar, vamos trabalhar juntos, esse negócio dá, olha, você não tá vendo, a gente já consegue pagar até um aluguel dessa casa e não sei o quê. E comecei a falar aqui para ele, mas ele não via. Às vezes ele dizia assim, mas eu vou fazer o que lá? Eu vou colar florzinha, fazer, porque ele via só aquela parte do manual. Ele não conseguia. Um dia eu lembro que eu estava assistindo uma live, né, mostrando a mega artesanal, que meu sonho era participar de uma mega artesanal e tal, e ele viu o Alessandro falando do Super Silhouette, né, falando, né, da feira e tudo, e eu pensei até que ele estivesse dormindo, já eram umas 11 horas da noite, e aí, pela minha surpresa, ele virou e ficou assim assistindo a live comigo, e ele me fez uma pergunta, ele disse assim, esse negócio aí que tu faz aí de artesanato, ele é grande, né? Existem empresas que investem nisso. E ele ficou, porque o Alessandro estava exatamente falando de quantos, né, milhões de dólares a empresa tinha investido em máquinas para trazer mais sofisticação e não sei o que e tal, e tal, e tal. E aquilo, assim, era um mundo diferente para mim, imagine para o meu esposo, né? E isso ele foi descobrindo assim, junto, né? E aí eu fiquei falando, vamos trabalhar, eu não sabia como, eu não tinha ideia de gestão de negócio, de processos, de tudo isso. Eu era tudo muito assim, intuitivo e com certeza com a orientação de Deus. Foi nesse período que eu comecei a trabalhar muito com cartonagem, fazer os convites diferentes, fazer as lembranças. Só que eu trabalhava com a cartonagem de uma forma à moda antiga, colando cada lateral, um passinho de cada vez, e enfim. Então a gente trabalhava com um pouco de tudo. Aí dentro desse período a gente contratou uma pessoa para ajudar, e ela vinha só na parte da tarde, e depois eu já estava precisando que ela viesse de manhã, e pro final ela já estava trabalhando o dia todo, enfim. Aí eu me deparei numa situação que eu falei pro meu esposo, eu vou precisar tomar uma outra decisão, e essa decisão vai ser uma decisão muito difícil, que era eu deixar meu emprego, onde eu tinha uma estabilidade, carteira assinada, 13º, final de semana remunerado, férias, tinham muitas coisas, né, que é aquilo que a maioria das mulheres precisam, né, que é ter a segurança. De saber que no final do mês você vai ter aquele dinheiro depositado na conta. Para quem tinha vindo de uma falência, passado por todo um momento de reconstrução, era uma decisão muito difícil de se tomar, porque ajudava nas despesas da casa, e os nossos filhos, né, estudavam numa excelente escola, com a bolsa por eu trabalhar nessa instituição. E o meu esposo sempre me deixou muito assim, olha, faz o que você pede, orientação de Deus,
E eu lembro que nessa época minha chefe, ela via toda a minha luta, eu pesquisando produto para comprar dos Estados Unidos, todo mundo que viajava para lá eu pedia, né, para trazer uma coisa diferente para eu aplicar. E foi muito difícil de tomar essa decisão. E a minha chefe sempre dizia assim: olha, isso aqui é pequeno para você, você é empreendedora. E todos os dias ela me falava alguma coisa. Você ainda vai crescer muito nesse negócio. Ela não sabia assim, muito bem o que eu fazia, né? Mas ela começou a encomendar umas caixas, vinha um palestrante de fora, ela encomendava comigo e tal. Então ela começou a ver assim, que tinha muita dedicação, muito esforço, muito talento e muita bênção de Deus naquilo que eu fazia. E aí foi quando eu tomei realmente a decisão, coloquei os prós e os contras, vou sair do emprego, vou trabalhar só realmente com artesanato e vou investir na parte de conhecimento, estudar, procurar pesquisar e fazer algo diferente. E foi quando a gente também diminuiu outros processos dentro, eu deixei de trabalhar com MDF, com a pintura artística, comecei a trabalhar só com a papelaria, com a cartonagem e estamos nós aqui, contando um pouco dessa história, onde eu tirei muitas lições, lição de aprendizado, de você reconstruir, de você olhar ao seu redor e ver tudo desmoronado, tudo no chão, tudo quebrado, e você ter que tirar forças de onde você não tem para recomeçar, de você acreditar em você quando a maioria das pessoas não acreditam, porque até hoje, se você for em algum lugar, tem lá um advogado, tem lá um administrador, tem um arquiteto, sabe? Tem as profissões de formação. Mas aí quando você fala, e você trabalha com o quê? Você faz caixinha, sabe? Então assim, você sofre de certa forma uma discriminação, uma não valorização da profissão. Só que eu nunca me deixei abater por isso. Primeiro que eu me descobri realmente uma pessoa que não sabia colar nenhum botão, e ter uma mente assim, tão criativa e ter essa dedicação. Hoje a nossa empresa tem 7 funcionários, dentre eles, né, os nossos 2 filhos que hoje são estagiários, porque eles vieram para dentro do negócio para ver como é que a roda gira, para ver que não é fácil. Eles passaram também por esse momento de aprendizado, de reconstrução, mas o mais importante que ficou foi que Deus nunca nos desamparou e Ele fez com que de algo tão simples, que é um papel, um papelão, uma cola, se transformasse realmente assim no negócio. E hoje nós somos, né, agente de transformação, ajudamos e inspiramos muitas pessoas, que a gente recebe, sabe, dezenas e dezenas de mensagens dizendo que se espelham na nossa história, sabe, na nossa família, que todos, né, acreditaram no negócio e estamos aqui hoje compartilhando com vocês. Hoje a gente tem uma fábrica que ainda é pequena, mas eu sei que um dia ela vai ser muito grande e eu vou contar o 2º capítulo dessa história em um determinado momento da minha vida, porque Deus é fiel e Ele com certeza vai fazer com que eu tenha essa oportunidade. Então, a confeiteria Paper Memories, que foi um nome que a gente mudou logo depois que a gente, né, reestilizou a marca, a gente saiu do nome de ateliê da Lê para confeiteria Paper Memories, nós nos especializamos em cartonagem, criamos um portfólio lindo, incrível, e junto com todos esses elementos, nós construímos, né, a questão da ética, de fazer as coisas corretas, da melhor forma possível. E nesse último ano de 2019, Deus me deu a grande honra de realizar um sonho que eu tinha no meu coração, e Ele sabe disso, que foi de gravar um curso online. Dentro desse curso, a gente, na primeira turma, tivemos 80 alunas, e são 80 pessoas que confiaram, né, no nosso trabalho, que admiram o nosso trabalho, são pessoas que se identificam com a nossa história. Muitas delas, quando a gente gravou o primeiro vídeo contando a nossa história, se emocionaram junto com a gente, porque também se viam de alguma forma ali, mãe,
esposa, mulher, sem poder trabalhar fora, vindo de um negócio que também quebrou, que faliu, com aperto financeiro, e a gente, sabe, conseguiu mesmo com a ajuda de Deus, porque nem dinheiro para fazer os investimentos nos materiais nós não tínhamos, né? E a cartonagem, ela, de todas as áreas de artesanato que a gente trabalhou, ela foi com quem eu me encontrei. Eu me identifiquei e eu vi que ali tinha uma grande possibilidade de negócio. Então, quando a gente realmente focou naquilo que a gente queria fazer, que era trabalhar com as festas infantis, casamentos e fazer produtos diferentes e de alta qualidade, que a gente preza muito, Deus realmente abriu. Eu digo que ele abriu, não, eu digo que ele escancarou, sabe, as janelas do céu, derramando bênçãos sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso negócio. E hoje, com o curso, a gente tem condição de compartilhar com as nossas alunas todo o conhecimento do nosso dia a dia, dos nossos desafios, que são muitos, do nosso processo de aprendizado, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem o que aprender, o que melhorar, o que crescer. E é isso que a cartonagem hoje proporciona. Ela proporciona o sustento da nossa família, ela representa a realização de sonhos que eu nem imaginava sonhar, e ela representa ser um agente transformador na minha vida, na vida das pessoas que estão conosco, dos nossos colaboradores, na vida da minha família e na vida também dos nossos alunos. Então, eu queria muito que vocês permanecessem conosco aqui no nosso canal. Curta esse vídeo, se inscreva, ative o sininho para que você receba todas as notificações de todos os conteúdos que a gente tem compartilhado, as dicas, as sacadas, os insights no nosso grupo. A gente tem um grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo, que qualquer pessoa pode entrar lá e participar. A gente tem o nosso Instagram, que a gente tem uma série de vídeos e conteúdos gratuitos para ajudar as pessoas. Sabe por quê? Um dos pensamentos que a gente sempre teve de ajudar as pessoas com esse conteúdo, com esse canal, foi que pouco conteúdo que eu encontrava, que me ajudou muito quando eu comecei com a silhuete, quando eu comecei com a cartonagem, eram muito poucas as informações que tinham na época no YouTube desses determinados assuntos. E o pouco que tinha me ajudou muito. E aí eu fico pensando, nossa, se aquele pouco que aquela pessoa tirou para compartilhar comigo me ajudou tanto, imagina também se eu compartilhar um pouco do que eu sei. E assim a gente vai ajudando as pessoas, e assim a humanidade vai se ajudando, e nós vamos crescendo, não só como profissionais, mas nós vamos crescendo como pessoas. Um grande beijo e fiquem com Deus.